que é o sintoma, né? O sintoma. Eu estou aqui para salvar sua vida, estou aqui para te avisar do que está acontecendo no seu corpo. Você fica me silenciando, você fica desligando o alarme, você toma analgésico, né? E eu tô aqui para te avisar, bicho, se mexe, faz alguma coisa, sai desse emprego, muda de casamento, e aí você me silencia, você não quer me ouvir. Em relação à parte de ficar sentado durante muito tempo, o que isso prejudica na nossa coluna em si e quais são os pontos que a gente pode fazer para prevenir que essa atividade acabe gerando um problema na coluna para a gente? A gente tem que separar um pouco. Quando a gente fala de dor, parece que dor é tudo igual, né? Uhum. E a gente tem que falar um pouquinho da dor que faz sentido e da dor que não faz sentido. Então, se você fez uma mudança na sua casa ontem, é normal que você esteja todo dolorido hoje. Exato. Você nunca carrega a geladeira e você carregou ontem. Uhum. Você nunca carrega um fogão e resolveu carregar um ontem. E você não treina, você não está preparado para isso. Essa é uma dor que faz sentido. Da mesma forma que uma dor de uma pessoa, de um editor de vídeo, que está editando um filme de cinema, ele recebe lá 14 horas de gravação e tem que transformar aquilo num filme de 1h30. Aquele cara fica sentado, trabalhando por horas. Uhum. A dor, ela é um alarme extremamente importante, necessário e que nos protege. A sua dor, a sua lombar doer, a sua nádega doer depois de 2 horas sentado, 3 horas sentado, é um sinal de que o teu corpo está pedindo para você mudar de posição. Uma prova do que eu tô falando é que de que é importante mudar de posição é que a gente muda de posição dormindo à noite sem acordar. Uhum. Então, o animal tem por natureza trocar de postura. Então a gente sempre costuma dizer, qual que é a melhor postura para a gente se sentar para trabalhar? A próxima. Modifique a sua postura. Trabalhe um pouco, se você trabalha o dia inteiro sentado, se você é um desenhista, se você é um editor, um programador, procure ter até acessórios, que pode ser até um caixote, onde você coloca o seu notebook em cima de um caixote, em cima da mesa, e consiga trabalhar em pé. Aí você faz uma reunião sentado, faz uma reunião em pé. Isso é muito saudável do ponto de vista da coluna, porque faz com que você mude de posição. Isso melhora o gasto calórico, você gasta mais energia, você se movimenta mais, você melhora o trabalho intestinal, a movimentação intestinal, você melhora a circulação das pernas, você evita uma série de coisas além da coluna, de você ficar muito tempo sentado na mesma posição. Então, nós fomos projetados para a posição de pé, nós somos projetados para sentar e a gente passa a maior parte do dia sentado, mesmo que a gente não trabalhe sentado, porque a gente dirige sentado, a gente usa o banheiro sentado, a gente come sentado, a gente faz a maior parte das coisas sentado. Então, ficar em pé e permanecer em pé e gastar energia com essa posição pode nos ajudar a ter menos dor, mas a dor ela não deve ser vista sempre de um jeito pejorativo. A dor é importante. Pessoas que têm uma alteração genética rara, graças a Deus, que não sentem dor, elas não passam dos 30, 35 anos, elas morrem muito cedo. Por exemplo, se a pessoa tiver uma apendicite, ela morre, porque a apendicite é uma doença grave que é simples de resolver se você olha a tempo e resolve, mas se aquilo não tiver alarme, a pessoa provavelmente vai a óbito. Então, a dor ela é nossa parceira, a dor ela está ali para nos proteger, da mesma forma que todos os outros sintomas servem para tentar. Tem até um texto muito interessante que é o sintoma, né? O sintoma. Eu estou aqui para salvar sua vida, estou aqui para te avisar do que está acontecendo no seu corpo, e você fica me silenciando, você fica desligando o alarme, você toma analgésico, né? E eu estou aqui para te avisar, bicho, se mexe, faz alguma coisa, sai desse emprego, muda de casamento, e aí você me silencia, você não quer me ouvir. Então, é muito importante que a gente dê atenção e entenda, né, qual é a dor que faz sentido e qual é a dor que não faz sentido. E até nos processos de reabilitação de pacientes que têm, por décadas, às vezes, uma dor persistente na coluna, eu faço questão de dizer ao paciente que é muito importante que no processo de reabilitação dele, a gente cause outra dor nele, uma dor aguda, muscular, uma mialgia pós-treino, pós-exercício, porque isso faz também com que o cérebro, percebendo novos sinais dolorosos, ele se autorregule e até perceba, puxa, acho que eu estou exagerando nesse alarme que eu estou dando e acho que eu posso me autorregular aqui, observando que eu estou recebendo um outro sinal, que parece muito mais agudo, com algum conteúdo inflamatório, químico, acho que eu posso me acalmar com esse outro sinal que não parece ser tão importante. Então, gerar algum desconforto no paciente é importante, é lógico que é importante comunicar isso para o paciente, né? Que essa é uma condição boa para que ele se autorregule, para que o sistema nervoso central, que está intimamente ligado à dor do paciente, seja
rebalanceado e para que a gente tenha aí uma melhora significativa da sensibilidade do paciente à dor, né? Perfeito. E aí, você já teve dor na coluna algumas vezes? Já teve dor nas costas? Comenta aqui pra gente, você fica sentado muito tempo? Como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia? Provavelmente, o que você faz no seu dia a dia pode ser uma das origens da dor. Então comenta aqui pra gente poder entender um pouquinho e até mesmo tentar trazer mais informação direcionada em relação a isso. Brian, o Hélio falou um pouco aqui sobre essa parte de modulação que a gente tem da dor, entre outras, sobre essa característica do sintoma que é quase um aviso pra gente, né, de que alguma coisa tá errada, e aí eu vou lá e começo a silenciar e tudo mais. A gente vê notícias agora, por exemplo, da venda de medicamentos em supermercados, em outros lugares que provavelmente vão ali facilitar o acesso a algumas medicações. A gente sabe que tem outras medicações que não são de tão fácil acesso, mas são muito utilizadas principalmente nas dores agudas, que são os opioides. A gente vê, por exemplo, essa epidemia do uso de opioides nos Estados Unidos, que acaba sendo utilizado não só para tratamento da dor, mas também de forma quase que adicta, né? Como uma droga em si. Eu queria saber de você, em relação ao tratamento da dor na coluna em geral, o que o paciente ele pode fazer quando ele tem um quadro agudo de dor para o tratamento em si, e quando aquela dor que ele sente começa a passar do ponto e ele precisa começar a ser um atendimento médico. Perfeito. Então, assim, as primeiras medidas para um incômodo leve na coluna seriam principalmente você fazer um repouso relativo, ou seja, ficar em repouso por muito tempo. Isso é algo, inclusive, contraintuitivo. Não vai ajudar, tá? Então, assim, você tá com um quadro de dor, você ficou dolorido após, por exemplo, fazer a mudança, como ele comentou. É claro que você descansar, passar uma tarde mais leve, ou evitar esforços, vai te ajudar. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar 7 dias afastado do trabalho em casa, deitado. Isso não vai te ajudar, né? Então, um repouso relativo, com certeza. O uso de analgésicos que estejam à mão, algo que você tem em casa, que você já esteja acostumado a usar, leve, não tem problema, isso também pode ajudar. A gente está falando do que nesse caso? Assim? Por exemplo, dipirona, paracetamol são os mais utilizados para os pacientes que não têm contraindicação, são os mais leves. Quando a coisa passa desse ponto, ou seja, precisa de algo acima disso, é melhor você procurar um aconselhamento médico. Porque dentro do pacote de medicamentos que a gente pode usar, você tem diversas classes que a gente costumeiramente usa para coluna. Então, além dos analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, a gente lança a mão muitas vezes de anti-inflamatórios. Aí você tem que checar, claro, as contraindicações e o que é permitido para cada tipo de paciente. Corticoides, que também vão ter função anti-inflamatória. Opioides, que vão ajudar a suprimir a dor de uma maneira mais intensa. Aí você tem graus de tipos de opioide, que variam em termos de potência e efeito, né? Medicações neuroléticas, que a gente chama, que são medicações que enganam o cérebro sobre a percepção da dor e sobre o limiar da dor, também podem ser utilizadas, e até mesmo medicações antidepressivas, né? Que é algo que intriga muitos pacientes, né? Que chegam em casa, leem a bula, poxa, mas você me deu um antidepressivo? Eu tô com dor, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô feliz. Não, mas essa é a parte de você explicar pro paciente o que ele tá tomando, né? Porque várias medicações antidepressivas atuam justamente nas vias de dor. Exato. Então a gente não usa com intuito antidepressivo. Enfim, então esse é o pacote de medicamentos que a gente pode usar. Fora isso, a gente tem uma série de atitudes comportamentais. Então, de exercícios, de fortalecimento, de você ganhar amplitudes de movimento, treinar, enfim, ganhar, né, tônus muscular, tudo isso também pode te ajudar a passar dessa fase mais aguda, né? Perfeito. E você citou, por exemplo, os opioides, né? A gente tem uma disseminação do uso aí do tramadol, da própria morfina em si, que aí já tem uma escala ali maior, né, de potência. E com potencial de abuso, né? Exatamente, potencial de abuso, é exatamente isso que eu queria falar contigo. O que você orienta como paciente em relação ao uso desse tipo de medicamento? Ele deve ser feito só com a prescrição do médico? Ele pode ser utilizado em momentos de crise? Como é que é essa orientação para que a pessoa não passe do ponto e acabe, por exemplo, ficando dependente muitas vezes daquela medicação? Não, sem dúvida. Essas medicações, elas inclusive são vendidas com receitas que ficam retidas nas farmácias, justamente porque você precisa da prescrição médica para poder utilizá-las. Idealmente, a gente sabe que as pessoas às vezes conseguem, né, sem a prescrição do médico, ou que às vezes tem em casa, porque um parente utilizou, ela vai lá e tenta utilizar, mas isso é fortemente não aconselhado, tá? Esse tipo de medicamento, ele é feito para apagar um incêndio.
Ele é feito para você suprimir uma dor que o paciente está passando ali numa fase, porque você não pode fazer um uso prolongado desse tipo de medicamento, justamente por problemas como adição, que seria vício, né? E outros efeitos colaterais também que essas medicações geram. Então, assim, elas servem para apagar o incêndio enquanto você está bolando uma estratégia de deixar esse doente sem dor, seja com base no tratamento conservador, que é o que é feito na maioria dos casos de dor na coluna musculoesquelética, onde vão entrar fisioterapia, entre outras estratégias, né, conservadoras ou mesmo intervencionistas, quando o paciente precisa de algum procedimento. Mas esses medicamentos, eles agem ali num tiro curto, não é para você ficar usando por um tempo prolongado. Por isso, sempre sob supervisão médica. Perfeito. Hélio, o Brian falou bastante sobre o arsenal médico que a gente tem para o tratamento das dores na coluna, especificamente ali as dores musculoesqueléticas mesmo, né? Quando a gente fala da fisioterapia, qual que é o arsenal que a gente tem de tratamento para os nossos pacientes? A gente vem de um mundo da fisioterapia onde a gente usava muita terapia passiva, né? E hoje talvez a coisa que mais cientificamente a gente combate na fisioterapia é a reabilitação passiva do paciente, né? O paciente, ele hoje, pensando num tratamento baseado em evidências, a primeira coisa é que esse paciente precisa ser ouvido e esse paciente precisa ser aconselhado, né? Então, fisioterapeutas são bons aconselhadores em relação a todo o espectro de vida do paciente. Então, ouvir esse paciente, dar espaço de fala para esse paciente escutar e trabalhar na educação da dor, né? Porque muitas vezes os pacientes que têm dor crônica, a dor, os pacientes que têm dor prolongada, tem pacientes que têm dor há 1, 2, 5, 20 anos, esse paciente, ele é um paciente que tem uma doença crônica não transmissível. Então, mais importante do que tirar a dor desse paciente, é lógico que é importante minimizar, diminuir a dor, mas é muito importante que a gente consiga, através de educação e exposição, a gente ensinar esse paciente como ele lida com isso. É da mesma forma que um paciente com diagnóstico de diabetes aprende como se comportar numa festa de Réveillon ou nas férias da praia. Ele quer comer aquela torta de limão, ele quer tomar um sorvete, mas ele precisa saber lidar com a sua glicemia para poder medir isso antes, comer o que ele quer comer, medir depois e tomar alguma atitude que ele foi educado geralmente por um médico, por uma enfermeira, para lidar bem com o seu diabetes, com o seu problema que é crônico, não tem cura, e ele vai viver bem. Então, com a dor é mais ou menos a mesma coisa. A gente procura trabalhar na educação, tirar muitas crenças limitantes que o paciente tem. E dentro da literatura também, existiu um questionamento por um tempo. O que é mais importante num paciente que tem uma dor persistente? É mais importante tirar a dor dele ou aumentar a funcionalidade? E a literatura, ela tem um consenso. É mais importante aumentar a funcionalidade deste paciente, porque isso vai fazer com que ele lide melhor com a sua dor. Dentro do nosso arsenal, a gente tem os equipamentos tradicionais que a gente usa, que a gente sempre usou, que são terapias combinadas de ultrassom com corrente elétrica, as correntes elétricas que a gente usa bastante, mas principalmente eu uso para emprestar para pacientes com dor meio descontrolada, que a medicação não está conseguindo segurar aquilo, e pacientes em situações até meio desesperadoras, a gente usa aparelhos portáteis para emprestar ao paciente, para ele usar isso, para ele conseguir trabalhar sentado no escritório da casa dele, né? A única coisa que ele não pode fazer com o equipamento ligado é dirigir um carro ou operar uma máquina, porque aquilo pode dar algum problema e dar um choque no paciente mais forte, ele perdeu o controle. Mas esses equipamentos, eles são muito úteis, desde que bem utilizados, mas a parte educacional e a parte de terapia ativa do paciente, o paciente tem que ser protagonista da sua própria reabilitação, né? A gente muda um pouco os papéis, onde o fisioterapeuta trabalhava muito e o paciente trabalhava pouco, ficava deitado. A gente hoje tem que estimular o paciente a sair da maca, ir para o ginásio de ginástica, e é lógico. E é um trabalho também que a gente faz que não é simplesmente o paciente ter dor porque ele é fraco, por isso que ele tem que fazer fortalecimento. É muito mais do que isso. Na verdade, expor o paciente a exercícios de fortalecimento, expor o paciente a exercícios que envolvem movimento, é muito mais uma terapia de enfrentamento do que realmente deixar ele forte. Porque se pessoas fortes não tivessem dor, ou se pessoas só tivessem dor por fraqueza, os grandes atletas que a gente já atendeu, os grandes atletas que a gente percebe que tem muita dor, eles não teriam dor, porque eles são exemplos físicos de capacidade, né? Então, a dor, ela não está ligada tanto ao enfraquecimento, em alguns casos sim, mas na maior parte das vezes as dores até mais persistentes, elas não estão ligadas a uma fraqueza, a uma incapacidade. A dor é que gera essa incapacidade. Então, tendo um cenário seguro, onde você avaliou
construiu ali todo um raciocínio, convenceu o paciente a que você está no barco com ele, que de maneira segura a gente vai fazer uma exposição. A gente até usa alguns rituais, né? Tipo, o paciente fala assim, eu tô com uma dor 8 na coluna e me dói muito, eu tenho medo de fazer exercício. Aí a gente pega, de repente, uma cadeira e pede ao paciente, senta e levanta 3 vezes dessa cadeira. Ele senta e levanta, quanto é que tá a sua dor? Tá 8. Então senta nessa bicicleta aqui, pedala 2 minutos. Quanto é que tá a sua dor? Tá 8. Sobe esse degrau aqui, vamos subir essa escada? Sobe a escada. Quanto tá a sua dor? Tá 8. Tá vendo? A dor não tá piorando. Então, assim, mostrar para ele que o movimento não é uma ameaça ao bem-estar dele, é um início de um caminho mais inteligente e mais eficiente de tornar aquela pessoa com melhor capacidade de enfrentamento, tornando ela mais protagonista do problema do que dependente de nós. Então, esse trabalho educacional tem no início um objetivo de matar umas minhocas que o paciente tem na cabeça e na sua segunda e terceira fase tem o objetivo de fazer um transplante de confiança no paciente para que ele consiga autogerir o seu problema, porque muitas vezes são problemas que ele vai carregar para a vida, mas ele consegue viver muito melhor mesmo tendo aquela condição, desde que ele seja bem educado. Então, o nosso arsenal, ele envolve muito mais hoje do que equipamentos eletrônicos, ele envolve educação, ele envolve um acolhimento forte e ele envolve também uma condução do paciente rumo ao enfrentamento do seu problema, principalmente em coisas que ele traz para nós que parecem muito assustadoras. Então a gente vai de encontro a essas coisas para conseguir enfrentar e melhorar. Perfeito. E é interessante o que você falou em relação ao próprio paciente ter uma postura ativa em relação ao processo de cura dele. A gente sempre fala aqui que é importante que as pessoas entendam que a saúde delas é responsabilidade delas, né? Logicamente, as pessoas que estão envolvidas nesse cuidado, sejam elas os profissionais, o médico, o fisioterapeuta, até o próprio governo em si, quando a gente fala de medidas mais preventivas, populacionais, são importantes, eles atuam em conjunto, mas a saúde dela é responsabilidade dela. Então ela tem que ter essa conduta ativa não só na parte do tratamento, né, quando a gente já tem a condição estabelecida, como também na própria prevenção. Então ter bons hábitos, praticar atividade física, não utilizar substâncias nocivas, né, sejam elas drogas, o próprio tabaco, o álcool sempre com o maior controle possível, se alimentar bem. E tem um jeito de ver saúde, que saúde é um direito, né? Está na Constituição. Todo indivíduo tem direito à saúde e tal. A gente não tem direito à saúde, não. Não tô falando que governos não têm que dar assistência para ninguém, tá? Não é isso. Eu quero mostrar o outro lado. A saúde, ela é uma coisa conquistada não por prazeres, ela é conquistada por privações, infelizmente. Porque é sair de casa e sair para andar num parque, sair para andar na rua, subir a escada em vez de subir de elevador, no metrô escolher a escada em vez de escolher o elevador, é deixar de tomar refrigerante com açúcar, é deixar de comer gordura. Então, assim, é lógico que nós evoluímos desde os primatas lá para gostar de gordura, de comida altamente calórica, para gostar de coisa, porque a gente não sabia quando seria a próxima refeição, poderia levar uma semana, poderia levar um mês. Então, a saúde, ela é construída de certas privações. Eu sou corredor, eu sou maratonista, já corri 4 maratonas. Invariavelmente, na maior parte das vezes, quando eu saio para correr, eu saio reclamando de correr. Mas para mim, correr é igual escovar os dentes, né? Então, se eu pego janeiro e compro a melhor escova do mercado, a melhor pasta de dente, escovo o meu dente 6 vezes por dia, bonitinho, janeiro inteiro. Isso não me dá o direito de passar uma semana de fevereiro sem escovar os dentes. Porque em 2 dias a minha boca está insuportável já. Então, assim, o exercício, os hábitos bons, eles são a mesma coisa. Não adianta você ter bons hábitos se no fim de semana você enfia o pé, né? Ou se você faz exercício uma vez por mês e depois larga. Então, assim, é muito mais sobre regularidade, muito mais parecido com escovar os dentes, que ninguém gosta, eu duvido que alguém goste de escovar os dentes. Às vezes você já está pegando no sono, não escovei o dente. Tem que levantar, escovar o dente, é um saco. Mas tem que escovar. Então, é muito mais sobre regularidade do que sobre intensidade. O exercício pode ser uma coisa agradável, o exercício pode ser uma coisa social. Então, é muito mais sobre privação do que sobre prazer, né? A gente tem que abrir mão de coisas para conseguir fazer coisas que vão fazer bem para nós. Então, isso pede um amadurecimento. Então, esse papo, essa coisa, faz com que as pessoas tentem fazer uma coisa muito difícil na vida, que é mudar os hábitos, né? Perfeito.